Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que alegria mais uma terça-feira podermos celebrar a Eucaristia, podermos juntos clamar a misericórdia de Deus, nos aproximar de sua graça e de sua misericórdia, nos aproximar do seu amor. Poder escutar a palavra de Deus é poder acolher em nosso coração a fortaleza do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é sempre direcionada para o avivamento da nossa alma e da nossa consciência. À medida em que nós vamos acolhendo a palavra de Deus, ela vai produzindo em nós esse desejo, ela vai produzindo essa certeza do cuidado de Deus conosco, de um Deus que caminha, que se aproxima de nós com generosidade, de um Deus que se faz presente no dia a dia da nossa história. E se nós vamos aprendendo a escutar a palavra de Deus e a colocá-la em prática, nós estaremos construindo um mundo melhor, nós estaremos construindo uma história nova, porque a palavra, ela sempre nos projeta, ela sempre nos levanta diante das situações adversas da vida. Nós escutamos nessa noite mais uma vez essa palavra que é a certeza de Deus em nossa vida, essa palavra que nos encaminha para o entendimento do que Deus deseja de nós. E ao escutarmos nessa noite essa palavra, o Senhor nos fala da identidade do cristão. O Senhor nos fala do rosto do cristão, de como o cristão deve se portar, como é que deve ser a atitude do cristão, porque há um perfil, no segmento de Jesus Cristo. E nós precisamos conhecer esse direcionamento para nós nos portarmos como verdadeiros cristãos, autênticos seguidores de Jesus. Tem um perfil e a palavra de Deus nos fala hoje desse perfil. Na primeira leitura nós acompanhamos um trecho onde São Paulo sauda os irmãos através de Tito pela capacidade que eles tiveram de aprimorar o Evangelho de Jesus em sua vida, com uma postura de generosidade. Essa expressão que aparece hoje na primeira leitura, generosidade e caridade, são elementos importantes que devem aparecer na vida do cristão. Não pode haver cristão sem a generosidade, sem a caridade. Nós, por excelência, somos chamados a sermos generosos. A nossa identidade cristã, o que nos torna diferente de outras experiências de fé, é que o Senhor nos chama a sermos
generosos, a sermos caridosos. E todas as vezes que nós nos portamos diferente disso, nós estamos deixando de exercer a nossa dimensão de cristão. E o que é que acontece quando nós deixamos de exercer a nossa missão de cristãos? Nós deixamos de receber graças, nós deixamos de receber benefícios que vêm do alto. Porque o exercício da nossa fé nos abre diretamente para o canal da graça de Deus. Então São Paulo hoje na primeira leitura, saudando Tito e as comunidades cristãs, porque eles foram generosos com os irmãos que estavam em Jerusalém, e eles fizeram coletas, e eles foram generosos, e eles partilharam com os irmãos que tinham mais necessidade. E essa postura deve aparecer também em todos nós que somos cristãos. Nós precisamos ser e precisamos aprender que a graça de Deus se manifesta em nossa vida à medida em que nós colocamos em prática aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra. Porque a prática da palavra de Deus, ela nos leva a uma experiência profunda da graça de Deus. Se nós formos generosos, autênticos cristãos, o Senhor também vai ser generoso para conosco. A generosidade que nós vamos exercendo, ela reproduz também para a nossa vida. Quando eu sou generoso com alguém, eu estou sendo generoso comigo mesmo, porque quando nós fazemos o bem, nós estamos nos projetando para esse mesmo bem. Cada atitude correta que nós praticamos na vida, ela tem um retorno para nós mesmos. Então, como cristãos, nós vamos aprendendo esse caminho da vivência da palavra de Deus. Então, duas coisas importantes que a palavra de Deus nos ensina hoje, para nós como cristãos. Eu sou cristão, eu sigo Jesus Cristo, eu aceito Jesus Cristo. Quem reconhece Jesus como seu Senhor, levante a mão. Quem baixa a mão agora? Quem deseja seguir os passos de Jesus, levante a mão. Pode baixar a mão. Então, para seguirmos esses passos, o Senhor está nos ensinando nessa noite dois elementos importantes na vida do cristão que segue Jesus: generosidade e caridade. Esses dois elementos precisam aparecer em nossa vida. Não pode existir um cristão mesquinho, um cristão que só é capaz de olhar para si mesmo. Eu sou cristão, eu sigo Jesus Cristo, mas eu sou mesquinho. Quando eu tenho a oportunidade de partilhar, eu não partilho. Quando eu encontro alguém necessitado, eu não sou capaz de ser sensível com sua dor. Você pode ser outra coisa, menos cristãos. Porque o cristão se identifica na prática da generosidade e da caridade. Diga agora comigo: eu, como cristão, preciso aprender a ser generoso e a ser caridoso. Generoso e caridoso. Isso mesmo. Se nós aplicarmos esses dois elementos em nossa vida, se nós colocarmos em prática o que o Senhor está nos ensinando nessa noite, nós também seremos alcançados pela mesma generosidade. Quando eu sou generoso com alguém, Deus é generoso comigo. Quando eu sou caridoso com alguém, o fruto da minha caridade transborda de graça sobre a minha vida. Depois, no evangelho de hoje, Jesus nos ensina mais algo importante para a nossa vivência do cristão.
sermos generosos, sermos caridosos. E Jesus no Evangelho nos ensina que o cristão deve ser moldado e movido pela dimensão do amor. Então, a dimensão do amor de Deus precisa ser presente também em minha vida. Eu preciso aprender a amar, porque o amor é a medida da transformação do mundo. Se nós aprendermos que o amor é o caminho para transformar o mundo, nós vamos encontrar o caminho da transformação. Jesus nos fala disso no Evangelho de hoje, e é o terceiro elemento que nós vamos guardar no nosso coração hoje para o nosso exercício de cristãos. Aprender a amar é um grande exercício, e é um exercício que exige de nós um esforço grandioso, porque quando o Senhor nos ensina a amar, Ele também nos convida a rejeitar tudo aquilo que é contrário ao amor. Tudo o que é contrário ao amor, que é de fácil acesso ao ser humano, como por exemplo a raiva, o ódio, a vingança, o orgulho, a vaidade, o sentimento de maldade. Tudo isso é contrário ao amor e entra no ser humano com uma facilidade muito grande. Isso entra em nossa vida de uma maneira muito grande, mas isso é contra o amor e desfigura a nossa identidade de cristãos. E Jesus ainda é mais exigente no Evangelho de hoje, que Ele diz que nós não devemos amar somente aqueles que nós gostamos, que nós não devemos amar somente aqueles que estão à nossa volta, que concordam com tudo que a gente pensa e diz. Jesus no Evangelho de hoje é mais exigente. Ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos. É um esforço maior, é uma exigência maior. Imagine como é difícil amarmos as pessoas que nos fazem o mal, não é verdade? Nós temos uma dificuldade muito grande, porque quando alguém atira uma pedra na gente, o primeiro sentimento que brota dentro de nós é querer devolver a pedra que essa pessoa jogou. Se alguém trama alguma situação contra mim, ou diz uma coisa a meu respeito que não é verdade, o primeiro sentimento que brota dentro de nós é a raiva. E a raiva, ela inibe o amor. O primeiro sentimento é a devolução. Se alguém te deu uma tapa na face, o desejo nosso é devolver a mesma tapa que nós recebemos. É assim que o mundo pensa, e é assim que o mundo nos ensina. Mas Jesus, Ele propôs um outro caminho para o cristão, que é a dimensão do amor. E do amor incondicional, do amor que não tem limite, do amor que se esforça para que o mal não cresça. Porque quando nós temos atitudes de amor em relação aos nossos inimigos, nós estamos trabalhando para que o mal não cresça entre nós. Nós estamos trabalhando para que, o mal não se desenvolva nas nossas relações. É um esforço grandioso, mas nós precisamos aprender, e nós vamos aprender de que maneira? À medida em que nós nos aproximamos de Jesus, é olhando para Jesus, é olhando para a palavra, é deixando a palavra entrar em nosso coração, que nós vamos aprender a dar esse passo de exigência na nossa vida, para agradar o Senhor. Então nós vamos guardar em nosso coração hoje, e vamos sair daqui do ginásio com esse ensino em nosso coração. O cristão precisa aprender a amar, o cristão precisa aprender a ser generoso, e o cristão precisa aprender a ser caridoso. São 3 presentes que Deus está dando nessa noite.
3 presentes que o Senhor está dando nessa noite. Abra as suas 2 mãos. Deus está colocando nas suas mãos esses 3 presentes para você que está aqui, para você que está nos acompanhando em casa. O presente da generosidade, o presente do amor e o presente da caridade. Feche agora a sua mão com esses presentes que Deus colocou e leve esses presentes ao seu coração. Coloque a mão no seu coração e diga comigo agora: Jesus, me ensina a ser generoso, ser caridoso e amoroso. Jesus, me ensina a ser generoso, caridoso e amoroso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.